Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém, igreja! Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia que estamos aqui na casa e na presença do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, porque o Espírito Santo, ele me pediu para que a gente pudesse estar orando, entregando a palavra que vai ser ministrada aqui a Ele. Porque é Ele que dá o direcionamento, é Ele que conduz tudo. Então, vamos fechar nossos olhos para que a gente possa estar orando. Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido, Deus, Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor venha adentrar na tua casa, para que o Senhor venha falar com os seus, para que o Senhor venha, Pai, atuar na mente, no coração de cada uma das pessoas que estão aqui. Pai, nós repreendemos toda seta do inimigo, repreendemos todo espírito de distração, repreendemos todo espírito de preocupação. Permita, Senhor, que os teus filhos estejam conectados com a tua palavra, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um está passando, mas a tua palavra hoje, ela vai trazer cura. A tua palavra hoje, ela vai trazer direcionamento. A tua palavra hoje, ela vai trazer libertação, Pai. Então, nós damos legalidade para que o Espírito Santo do Senhor seja o único Espírito atuante dentro desse templo, dentro dessa casa. Colocamos tudo diante de Ti, porque a palavra é Tua. Tudo pertence ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Eu estava conversando com a pastora esses dias e eu falei para ela assim, é engraçado como é que Deus faz. Porque todas as vezes que a pastora fala, o pastor fala, Vanessa, você pode ministrar no dia tal, como é que tá? Eu já venho com alguma coisa na mente, já venho com alguma coisa preparada, mas o Espírito Santo sempre me traz experiências. E todas as vezes que eu subo aqui, eu sempre tenho uma historinha para contar. Porque sempre está atrelado a uma experiência. E hoje não foi diferente. Na semana passada, eu fui na Bienal. Alguém que foi na Bienal? Josia, gente, vamos na Bienal. Bienal é legal, lotado, mas vale a pena. Fui na Bienal, fui comprar alguns livros, alguns materiais para a escola, né? Nós recebemos o orçamento da Secretaria de Educação, então nós fomos comprar o livro para as crianças. E nós também tínhamos um dinheiro enquanto professor para poder gastar lá. Quando eu fui para lá, lotado, né? A gente passou o dia todo andando, 7, 8 horas procurando os materiais de acordo com a idade das crianças, de acordo com a questão pedagógica, as nossas propostas pedagógicas, deu um trabalhinho. E eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, vou comprar um livro tal para mim, porque vou me presentear. Só que eu sou mãe. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver as coisas, eu falei, vou comprar nada para mim, vou comprar tudo para Vicente. Vou comprar nada para mim, não. Fui, comprei as coisas para as crianças e estava olhando as coisas para mim. Estava olhando as coisas para eu ver para o Vicente. De repente, eu vi uma eco bag que ele gosta muito de um tal de Enaldinho. Vocês já ouviram falar? Ele gosta muito desse youtuber e vê alguns vídeos dele. Quando eu olhei e vi a eco bag do Enaldinho, eu falei, caraca, meu olho brilhou. Eu falei, Vicente vai amar isso. Peguei a eco bag, enfiei, comprei alguns livros, negócio de Bob Good, que ele está gostando de desenhar, comprei. Eu andei o dia inteiro, presta atenção na história. Andei o dia inteiro, comprei tudo que eu tinha que comprar, eu e a outra diretora. Compramos, isso já era quase 4 e pouca da tarde. Na hora da gente ir embora, nós andamos todos os pavimentos, pavimento 3, pavimento 4, pavimento 5. Tinha um tal de pavimento 2, que a diretora falou assim, Vanessa, tem um pavimento 2? Eu falei, não tem, não existe esse pavimento, a gente já andou tudo, não tem esse pavimento 2. Ela tem, mas já gastamos o dinheiro todo, mesmo que tem, não tem o que a gente mais comprar. Na hora da gente ir embora, que eu olho para a direita assim, eu falo, olha o pavimento 2 ali. Aí eu falei assim, pô, Aline, a gente já comprou as coisas. Vamos dar um pular, porque a gente ainda tem dinheiro para a gente gastar para os nossos filhos. Falei, mas eu já comprei tudo que eu tinha que comprar, mas tinha, sei lá, uns R$30 ainda sobrando. Quando eu cheguei no pavimento 2, preste atenção, por que eu vou chegar na pregação de hoje. Quando eu cheguei no pavimento 2, Nisso, eu fui procurar uns caderninhos do Bob Good para o Vicente desenhar. Procurei, comprei uns 2 que ele gostou. Quando eu cheguei no pavimento 2 numa lojinha, eu achei um caderno Bob Good do Enaldinho. Quando eu olhei para aquilo, meu olho brilhou, gente. Eu fui igual
criança. Eu falei, Vicente vai adorar isso aqui. Na hora, Deus falou assim, compra, porque ele vai gostar. E era o único dinheiro que eu tinha, era R$25, eu tinha 30, era o único dinheiro que eu tinha, já estava indo embora. Comprei. Na hora que eu comprei aquilo, presta atenção que eu vou falar para vocês. Ali eu vi Deus trabalhando nos detalhes. Eu ainda virei para ela e falei assim, olha como é que Deus é. Deus sabe que o meu filho gosta disso daqui. Eu estava indo embora, eu já tinha comprado tudo que eu precisava comprar. A gente entrou aqui, achamos no final, eu de cara vi a loja, olhei para o caderno de desenho e na hora Deus falou, compra porque ele vai gostar. Preste atenção. Comprei, levei pulando de alegria. A gente falou, valeu a pena, 8 horas andando. Valeu a pena, porque eu tenho certeza que ele vai ver isso aqui, ele vai berrar quando ele ver. Mário foi, pegou ele no integral, cheguei lá às 6 e pouca da noite na escola dele. Aí eu falei, fecha o olho. Aí ele, o que é? É doce? Eu falei, não, tu vai gostar. Fecha o olho. Aí ele foi e fechou. Vou entrar já na palavra. Quando ele abriu os olhos, que ele viu a ecobag do Enaldinho, aí ele falou, mãe, você comprou as coisas do Enaldinho. Eu falei, comprei, mas tem uma coisa que tu vai gostar. Aí ele foi tirando os Bob Good, aí tá olhando, tirou um, tirou outro. Só que ele não estava empolgado. Quando ele viu o caderno de desenho do Enaldinho, gente, pensa numa criança que gritava, meu Deus, mãe, você é a melhor mãe do mundo, mãe. Eu não acredito, mãe, isso é muito raro. Esse caderno é muito raro, mãe. Como é que você conseguiu? Eu nem sabia que tinha esse caderno. Como é que você conseguiu isso? Mãe, eu não tenho nem palavras. Eu não tenho palavras para descrever, porque ele é assim, ele é bem, né? A área linguística dele é bem avançada, assim, na maturidade. Mãe, eu não tenho palavras para descrever, mãe, muito obrigada. Ali Deus me ensinou uma coisa. Os meus olhos se encheu d'água. A minha relação com meu filho ali, meu filho se sentiu amado. E eu vi que Deus me fez encontrar esse caderno porque Deus queria costurar essa minha relação com meu filho. E aí você tem que estar atento, sabe por quê? Porque Deus falou para mim, eu sou um Deus que atua nos pequenos detalhes. Porque a gente está falando sobre memórias afetivas. Nós estamos falando sobre construções. Você aí, se você for voltar na sua infância, você tem memórias positivas e negativas. Talvez aquela minha relação com meu filho ali, de amor, dele se sentir amado, de troca, de carinho, talvez isso vai ser fundamental para algum processo dele na fase adulta, eu não sei. Então, eu convido você hoje a pensar comigo sobre a visão direcionada para os pequenos detalhes. Eu, naquele momento ali, eu me senti tão grata a Deus. Por primeiro, agradecer a Deus. E eu falei assim, Vicente, mamãe te deu, mas quem me deu dinheiro para comprar isso foi Papai do Céu. Ele agradece. Ele, obrigado, Papai do Céu, obrigado, Jesus. Eu queria muito, eu queria muito. E ele ficou falando, gente, a noite inteira. E ele olhava, eu posso levar para a escola? Eu posso levar para os meus amigos? Para onde vai? Ele leva os cadernos dele de desenho, inclusive esse. E ali eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a ver Deus nos pequenos detalhes. Eu agradeci a Deus pelo meu emprego. Eu agradeci a Deus por gerar um filho saudável. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de transformar algo, né, material, de fazer com que o meu filho se sentisse amado. Eu agradeci por aquele momento de amor. Meu com meu filho comigo. Logo depois, já vou entrar na palavra, era feriado. Eu acordei cedo e fui para o quintal para eu poder orar e buscar a Deus. Era 7 e pouca da manhã. Eu estava lá sentadinha lá na cadeira de praia. De repente, sem falar nada, ele vem do meu lado, sem dar bom dia, sem nada. Eu olho para o lado, ele com um sorriso daqui até aqui. Isso era 7 e pouca da manhã. Naquele momento, eu fui tomada por um sentimento de alegria e agradecimento e gratidão a Deus. Eu vi Deus no sorriso do meu filho. Eu vi Deus nos olhos dele de alegria quando ele viu esse caderno. Porque não existe coincidência. Eu estava indo embora. Eu estava indo para minha casa, eu estava exausta. Eu entro num pavilhão e é isso que eu convido vocês hoje a refletirem comigo. Não existe coincidência, existe Deus agindo nos pequenos detalhes.
Existe um Deus agindo nos pormenores. Ele age nas grandiosidades, ele age nos grandes milagres, ele age nas causas impossíveis, mas ele costura os pequenos detalhes. E engraçado que como que é o Espírito Santo que direciona tudo, porque o pastor falou o tempo todo aqui sobre você acordar, agradecer, sobre você agradecer por botar o pé no chão, sobre você agradecer, sobre respirar. É sobre isso, irmãos. Você tem valorizado os pequenos detalhes? Você tem sentido Deus nos pequenos detalhes do seu dia a dia? E aí eu convido você a abrir comigo em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Dá um tempinho aí para vocês. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Você é nova criatura? Pois bem, essa palavra é para você. A vida velha acabou e a nova vida teve início. E dessa forma, eu começo introduzindo e falando com você que quando pensamos em nossa vida cristã, muitas vezes nos concentramos nas grandes conquistas, nos grandes milagres. No entanto, nossa fé é nutrida, fortalecida e renovada nos pequenos detalhes. Basta você estar disposto para sentir, ouvir e enxergar. Se você não tiver com os seus olhos atentos, seus ouvidos atentos, seu corpo atento, todos os seus sentidos atentos, você não vai perceber o que Deus tem feito na sua vida. Você não vai gerar um coração grato. Você não vai conseguir estabelecer conexão com Deus, porque você vai acordar no automático, você vai achar que tudo está gerado no automático e você não vai agradecer o alimento que Deus tem colocado na sua mesa. Você não vai agradecer a oportunidade de respirar hoje. Você não vai agradecer a oportunidade de você ver um filho olhando para você, dizendo que te ama. Você não vai conseguir olhar os pequenos detalhes positivos que Deus tem feito na sua vida. E aí que está o perigo. Porque dificuldade, irmão, todo mundo tem. Não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre uma vida de busca, como foi falado aqui de manhã. Uma vida também de intimidade. Porque quando eu estou atenta para os pequenos detalhes, eu vou estar atenta para a intimidade. Eu vou entender que a intimidade que a irmã falou aqui de manhã, ela é o foco principal de tudo. E é ela que vai me nutrir. E ela que vai me fazer estabelecer com Deus um constante processo de agradecimento, de percepção sobre o que Ele tem feito na minha vida. E é engraçado porque lá na escola, o tempo todo, a gente cada vez mais está aumentando o número de crianças com transtornos, o número de crianças que precisam de atendimento e de um atendimento especial. E toda vez que eu me deparo com uma mãe que recebe um diagnóstico de um filho de TEA, de TOD, de TDAH, que vem até mim chorando, desesperada, a gente aconselha, a gente abraça, a gente diz que está ali junto. Mas eu não posso sentir a dor dela, porque a dor dela não é minha. E ao mesmo tempo que eu acolho essa mãe, eu agradeço ao meu Deus. Eu louvo ao meu Senhor, porque Deus tem me feito e tem me dado experiências através da vida do meu filho. Como não agradecer esse Deus que tem cuidado do meu filho e que tem feito essa criança vir até mim com os seus questionamentos, tem nos feito refletir, porque ele também é uma criança que te faz refletir. Hoje mesmo veio passando um sabão no Mário, que Mário veio falando um negócio de Flamengo de não sei o quê. Flamengo perdeu. Eu falei, pai, nós temos que respeitar todos os times. Eu falei, tá certo, Vicente. Aí o Mário, tem que respeitar não, porque eles ficam... Temos, pai. Eu falei, aí o Maré, a gente tem que respeitar. Ele é uma criança, temos que respeitar todos os times. A gente não pode ficar falando mal de quem é flamenguista. E aí eu vejo esses detalhes, eu vejo essas falas e eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso enxergar Deus. Quando você acorda, quando você está de pé, quando você tem mais uma oportunidade de vir à casa de Deus, de respirar, de olhar para a minha cara, você precisa ver Deus.
Porque senão, irmãos, nós nos atropelamos e nós perdemos a comunhão. Nós perdemos a intimidade, nós perdemos o desejo de adorar, nós perdemos o desejo de buscar e tudo vai ser motivo para nos paralisar. E tudo vai ser motivo para nos impedir de estar dentro desse relacionamento, de entrar na presença dos santos. Nós precisamos entender e colocar em prática, porque é um exercício. Nós não conseguimos enxergar os pequenos detalhes. Quem te faz enxergar é o próprio Espírito Santo. Quem te faz e te mostra, eu sou contigo, eu sou o teu Deus que fez você encontrar esse caderninho para o seu filho, porque esse caderninho era algo que ele queria tanto, e eu sou o Deus que eu cuido dos pequenos detalhes. Eu sou um Deus que eu supro sua necessidade. Eu sou um Deus que supro o caderninho do seu filho. Eu sou um Deus que faço, que me transmito em você através do sorriso do teu filho. Através da forma, eu mostro para você que eu sou contigo. Quando você entra na sua casa e quando você vai lá no futebol, igual essa semana, eu tive a oportunidade de ver o meu filho jogando futebol lá na escola, eu nem sabia que era dia de pai, que o pai podia assistir, saí correndo, larguei tudo. E eu agradeci a Deus porque eu tenho a oportunidade, eu posso. Ainda nesse dia eu podia porque eu não tinha nenhuma reunião. E eu agradeci a Deus, obrigado porque eu posso largar tudo para poder contemplar o meu filho jogando um futebol. Mesmo chutando torto, perdendo, mas eu estava ali. E ele me viu. E ele sorriu. E ele olhou para mim. E ele falou, mamãe, eu estou aqui, você vem me ver. Gente, isso é Deus, gente. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso, porque isso vai me nutrir, isso vai me fortalecer. E isso vai ser fundamental para quando você estiver diante de uma grande batalha, você fala assim, ei, Satanás, sobre a minha vida não, sabe por quê? Porque Deus está no meu cotidiano, Deus está na minha rotina, Deus está no meu processo, eu vejo Deus todos os dias, eu vejo Deus quando Ele me protege, quando eu vou pegar um ônibus e por algum motivo eu me atraso, eu vejo Deus porque Deus está me protegendo, eu vejo Deus no sorriso de uma criança, eu vejo Deus quando eu sou livre de alguma situação, eu vejo Deus até mesmo quando algumas pessoas se afastam de mim e eu penso que não era para ter se afastado, ou quando eu fui injustiçada, eu vejo Deus porque eu preciso entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Se tudo coopera para o bem, irmãos, você precisa enxergar, você precisa nutrir esse relacionamento permeado nos pequenos detalhes. Uma vez eu ministrei aqui sobre os grandes e os pequenos milagres, e é sobre isso. Nós estamos acostumados a achar que Deus só opera nos grandes milagres. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de costurar as pequenas coisas. Deus é Deus de fazer você vivenciar pequenas coisas, ou de você comprar alguma coisa que você gosta, ou de você ser abraçado por alguém na igreja no momento que você estava precisando, ou de você ouvir uma palavra da qual você estava precisando e alguém chega no pé do teu ouvido e fala, Deus é contigo, caminha nessa tua força. Deus é Deus disso. Ele é Deus de curar, Ele é Deus de abrir o mar vermelho, mas nós precisamos tendencionar o nosso olhar e as nossas práticas para o agradecimento das pequenas coisas, porque é isso que vai te alimentar. E isso vai te encorajar e te dar força suficiente para quando você estiver diante do deserto, você não ser paralisado. Porque quando você estiver na porta do deserto e Deus falar assim, ó, agora você precisa entrar no deserto. Porque tem hora que a gente precisa passar pelo deserto. E eu vou contigo. Não estou dizendo que você vai sozinha. Você vai lembrar do que Deus tem feito na sua vida. Você vai lembrar da pandemia que você conseguiu passar. Você vai lembrar da saúde que Deus tem te dado, mesmo diante das dificuldades. Você vai lembrar que hoje você não está na cama de um CTI no hospital. Você vai lembrar que hoje você não está, pela glória de Deus, num INCA, diante de um cenário de morte. Mas você está aqui olhando para mim. Então isso é o quê? O que é isso? Deus. Não existe outro. Nós precisamos, irmãos, nutrir esse sentimento e entender qual é o nosso propósito aqui. Porque senão, irmãos, a rotina nos atropela. A rotina não pertence a Satanás, mas a forma como nós conduzimos a nossa rotina, aí sim. Aí sim.
Porque se deixar, a gente não busca, se deixar, a gente não lê a Bíblia, se deixar, a gente não ora, se deixar, a gente não faz nada. Porque a gente levanta, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que ir, tem que levar a filha ali, tem que ir no médico, tem que fazer aqui, tudo fica na frente de Deus. E hoje, como Deus falou comigo na palavra da manhã. Como Deus falou comigo, e eu louvo a vida da irmã Liliana, eu falei até para ela, mulher, deixa Deus continuar te usando. Porque Deus te usa como ferramenta poderosa para nos transformar, para nos exortar, para nos ensinar. E o primeiro tópico, a vida cristã é uma jornada de detalhes. Detalhes. O surgimento de novas coisas, citados em 2 Coríntios 5,17, só é possível através do exercício da gratidão e da percepção. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje pedindo: Espírito Santo, me ajude a perceber Deus, Jesus, nos pequenos detalhes. Me ajuda a perceber Deus em cada minuto da minha vida. Seja num olhar de uma outra pessoa, seja numa palavra de alguém, seja em alguma situação, mesmo eu estando em alguma situação que aparentemente parece que não tem saída, parece que foi uma seta de Satanás, me ajuda a ver Deus nos pequenos detalhes. É necessário que nós venhamos ter esse olhar de percepção do agir de Deus em nossas rotinas e gratidão nas bênçãos diárias. Gratidão, bênçãos diárias, nas bênçãos diárias. Coração grato não vai a lugar, sem gratidão não vai a lugar nenhum. Ah, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Pelo contrário. E Deus, ele faz, hein, gente? Deus, ele faz. A gente pede, Deus, ele faz. Ele não deixa de fazer. Mas o que a gente faz com esse posterior? Depois que ele faz, o que a gente faz? A gente alimenta. A gente começa a gerar nele uma dependência, uma codependência. Começa a enxergar e agradecer. Senhor, muito obrigada, porque sem ti eu não sou nada. Muito obrigada, Senhor, porque hoje, para mim, pode ser uma coisa boba para vocês, mas cada um sabe as suas dificuldades e suas limitações. Hoje, eu poder levar o meu filho na escola e eu ver o meu filho entrando, né, Mário? Ainda falando assim, pode ir, gente, já sou grande, não precisa me levar lá dentro, não. Eu ver esse processo, para mim, é Deus agindo. Porque até o ano passado era um escândalo para entrar na escola. E eu orei a Deus. Porque eu já ensinei isso aqui, que a gente tem que parar de achar que a gente só pode orar a Deus diante de grandes dificuldades. Ei, teu Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que ele quer cuidar de você nas pequenas coisas. Para de achar que Deus não vai te ouvir, não. Para de achar que é incomodar. Presta atenção, uma coisa, um livro que eu li com Paulo Gama da oração. Nunca mais vou esquecer. Deus ama ser importunado. Ama. Pode acordar ele, que ele não dorme, né? Ah, tá de madrugada. Pode falar. Ih, vai ter prazer. Ah, gente, é meio-dia. Vai ter prazer. Ele não come, não sente fome. Ah, mas já está de madrugada. Meu irmão, até de madrugada. A Bíblia fala sobre a oração da madrugada. Deus ama ser importunado. Se ele ama ser importunado, eu aqui, ó, que tenho aprendido com ele, não porque eu sou perfeita, não. Porque tudo que eu estou falando aqui é sobre também meu processo de vivência. Eu também preciso nutrir essa dependência, essa intimidade. Eu também preciso todos os dias. Mas quando eu entendo que ele é um Deus de relacionamento, que ele é grandão assim, ó. Ele é um Deus grandão e que tem prazer em me atender no pequenininho. Eu não vou pedir para ele ajudar o meu filho a entrar na escola sem dar BO e eu passar vergonha na porta? Claro que eu vou. Ah, claro. E o irmão falei, vai, ano passado, entra. Eu pegava, ele arrastava e jogava dentro da sala de aula. E aí eu comecei, Senhor, cuida do meu filho. Senhor, traz amadurecimento. Senhor, eu quero que esse garoto entre sem me dar BO na porta da entrada. Eu quero que ele entre dando tchau, eu quero que ele entre feliz, eu quero... Eu passei 6 meses, o primeiro semestre passou. Perguntei para a professora como é que ele está. Vanessa, Vicente? Eu falei, vamos conversar muito não, porque senão vai me dar muita trela. Como é que ele está? Não, tranquilo. Tranquilo. Te obedece? Obedece, cara. Entrei no carro. Como eu vi Deus ali.
Porque Ele viu as minhas orações. Ele secou as minhas lágrimas. Porque a gente que é mãe, a gente se preocupa com tudo. Já se preocupar, vai se preocupar com grandes coisas, como vai se preocupar na relação dele da escola. Ele precisa, ele como é que ele tá? Eu preciso que ele obedeça. Senhor, me ajuda nessa relação. Me ajuda a ser mãe, me ajuda, me ensina. Eu não sei, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, porque eu vejo o Senhor nos pequenos detalhes. Se eu vejo, eu estabeleço contigo uma dependência, eu me coloco diante de ti e eu entendo que sem o Senhor eu não sou nada, eu não tenho a capacidade de fazer o meu filho entrar na escola sem me dar trabalho, eu não tenho a capacidade de fazer o meu filho se comportar, eu não tenho a capacidade de ajudar o meu filho na questão dele do estudo, eu não tenho capacidade, mas tu tens, tu podes fazer, tu podes transformar. Porque eu oro e eu falo para Deus, o Senhor é um Deus que abriu uma vermelha. O que é para o Senhor fazer meu filho entrar na escola sem dar B.O.? Nada! O Senhor tirou Israel do Egito. O que é para o Senhor me ajudar o Vicente a obedecer na escola? Me ajuda! Me ajuda e vamos nessa caminhada. E aí eu olhar ele hoje, entrando, deixando nem eu e Mário entrar no portão, a gente ficar, né, Mário? Num poste assim, não, eu já sei entrar sozinho. Não precisa ir atrás de mim. Eu falei, glória a Deus. Enquanto tem mãe que vai ficar chorando, meu filho, tu não quer mais saber de mim. Eu tô, amém, caminha com o Senhor, porque a tua vida pertence a Deus. Porque os teus propósitos pertencem ao Senhor. E aí eu vejo Deus aí. Eu vejo Deus costurando as minhas orações. Eu vejo Deus atendendo o meu dia a dia. Eu vejo Deus nutrindo as minhas necessidades. Eu vejo Deus costurando a minha rotina. Me ajudando a ter sabedoria na escola, diante de tantos problemas. Que eu falei, gente, olha, foi só entrar para a direção. Que, pelo amor de Deus, é cada BO que tu fica assim, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu fico imaginando um pastor nos gabinetes, né? Que eu fico assim, o que eu vou fazer? O pai, eu tô, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Como eu vou falar? De que forma? Senão eu acabo sendo presa. Como é que eu vou fazer? E aí eu peço a Deus sabedoria. E aí quando eu vejo Deus me dando insights, sabedoria para administrar a escola, sabedoria para administrar um BO, que olhando assim é gigante, eu falo, Senhor, toca no coração desse pai, Senhor, toma a frente, Senhor, eu sou tua serva, essa escola pertence ao Senhor, essas crianças são suas, tudo é teu, papapá. Quando eu tomo essa posição de dependência, nada vai te parar, nada me para e nada vai te parar, é sobre isso. Eu preciso que você entenda hoje, que você tenha a maturidade espiritual de entender e de perceber o que Deus tem feito na sua vida. Ah, mas irmã Vanessa, ainda tem tanta coisa. A gente sempre vai ter, presta atenção aqui. Nós sempre teremos coisas para alcançar até o último dia da sua vida. Sabe por que Deus não realiza tudo? Porque na hora que Ele realizar tudo, você corre um grande risco de se largar a presença dEle. Na hora que Ele te der tudo o que você precisa, o ser humano é falho, irmão. Nós somos pecadores, Satanás anda ao teu redor. Se a gente não vigia, a gente afrouxa, a gente deixa de lado. Se Ele der tudo o que nós precisamos, pode apostar, uma questão de tempo, que você corre o risco de achar que não precisa mais dele. As ausências das promessas que ainda não se concretizaram na sua vida é a forma de você estar conectado com Deus. É a forma que Deus faz na nossa vida para que nós não venhamos largar a presença dEle. É dessa forma que Ele trabalha, é dessa forma que Ele age. E nós precisamos estar atentos para tudo isso. Atenção aos detalhes. Quando nós percebemos os detalhes, o agir de Deus nos detalhes, nós demonstramos compromisso com Deus. Estar atento é o mesmo que crer, irmãos. Eu preciso crer que quando eu olho para o sorriso do meu filho e eu senti uma alegria tão grande, eu preciso crer que Deus estava se manifestando ali. Eu preciso crer que eu olhar para o meu filho hoje e vendo ele se desenvolvendo bem na escola, eu preciso crer que é Deus agindo na vida dele ouvindo a minha oração. Porque até o ano passado o histórico era outro. Eu preciso crer
Os pequenos detalhes, quando a gente começa a abrir os nossos olhos para esses pequenos detalhes, nós automaticamente estabelecemos uma relação de fé. E automaticamente de compromisso, de união, de relacionamento, tudo que foi falado aqui de manhã. Eu fiquei vendo a irmã Liana falando, olha como é que Deus costura. Olha quando Ele quer falar, Deus como Ele quer bater na tecla, assim, ó. Fica igual aquele pai, assim, vambora, compromisso. Fala pra minha casa, compromisso. Me observar nos pequenos detalhes. Eu quero fé, eu quero relacionamento, eu quero entrega. Nada pode te parar. Nada pode te deter. Olha para frente, olha para o alvo, olha para mim. Olha para o que eu tenho feito. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ei, sou o teu Deus, eu tenho falado com você. Olha para mim, olha o que eu tenho feito na sua vida. Abre os seus olhos, repreenda toda a seta do inimigo, esteja disposto, chega perto de mim, deixa eu te mostrar o que eu tenho feito na tua casa, o que eu tenho feito com os teus. Quando procuramos fazer o nosso melhor diante de algum projeto, cada detalhe faz a diferença. Vamos embora, aqui comigo. Você está diante de um projeto. Lá na escola acontece muito isso. Olha, Vanessa, recebemos isso da SME. Precisamos colocar em prática esse projeto aqui. Temos até o dia tal para entregar. Eu pego, olho o edital, olho as normas, leio tudo que está sendo pedido. Como que eu tenho que desenvolver aquilo? Como que eu tenho que trabalhar aquela temática? De que forma eu tenho que expor esses trabalhos? Olho tudo. E cada detalhe da minha ação faz diferença. Se eu deixo de cumprir um detalhe que está no edital, que está na cláusula, eu perco ponto enquanto instituição, a gente perde visibilidade, acontecem algumas coisas. Então, eu só entrego o meu trabalho quando eu tenho a plena certeza que aquilo está perfeito diante do que me foi apresentado e proposto. Assim é. Quando procuramos, como eu falei, fazer o nosso melhor diante de algum projeto, cada detalhe faz a diferença. Se cada detalhe faz a diferença para que eu possa apresentar um trabalho de excelência, você realmente acha que Deus, o Todo-Poderoso, que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não vai trabalhar nos detalhes para cumprimento das promessas na tua vida? É assim que Ele faz. Se nós somos humanos, agimos assim, quiçá Deus. Quiçá Deus. Eu quero que amanhã todo mundo, quando acordar, lembre da pregação de hoje e faça um exercício a partir de amanhã. Acordou? Nada de mexer no celular, já resolver BO. Nada de levantar já pensando no que tem que fazer. Acordou? 5 a 10 minutos. Respira, agradeça, entregue, se relaciona e aí você começa o teu dia. Nós somos atropelados por esse mundo de tanta correria. É engraçado como Satanás tem destruído vidas com crise de ansiedade, com depressão, com corre-corre, com um monte de coisa. Porque nós estamos perdendo a essência de enxergar os pequenos detalhes das coisas. E Satanás, ele já viu as estratégias dessa sociedade, desse século de hoje. Tantas cobranças, tantas demandas, as horas parece que são tudo apressadas. O dia parece que não tem 24 horas, parece que só tem 12. Satanás, ele sabe e ele enxerta, ele acarreta um monte de coisa, um monte de coisa. E se você não se forçar a parar para perceber Deus, você vai ser atropelado. É o que a irmã Liliane falou hoje de manhã. Se você não se habituar e falar, não, eu vou parar. Ah, mas já acorda, aí já começa, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que arrumar a cama, eu tenho que dar de mamar, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que... Parou. Tu acabou de acordar, meu irmão. Tem gente que dorme e não acorda. Tem gente que dorme e não levanta nunca mais. E quando já acorda, está no outro plano espiritual já. Tu acordou? Mais um dia que o Senhor te deu. Não vai contemplar o dia? Não vai buscar a presença de Deus? Senhor, buscou, parou, respirou, agora vamos embora, vamos se arrumando. Senhor, grata a Ti.
Muito obrigada, Senhor. Vambora. E vambora. E no meio do dia, parou para ir no banheiro, vai orar, no banheiro, vai fazendo as necessidades e vai orando. Vai buscando a Deus, vai se conectando, vai enxergando. Senhor, obrigado. Outro dia a cozinheira até riu. Que eu estava conversando com a menina e falei assim, Lucinha, as meninas falaram assim, Vanessa, você come de tudo, cara. Não tem nada nessa creche que chega aqui que você fala que não tá gostoso. Jiló, quiabo. Ah, o que tem lá? Que a menina fica assim, outro dia tinha o quê? Ai, não lembro. Um negócio lá de... Coração, não era coração, não. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Moela, amo moela. Quando é dia de moela, as professoras, pelo amor de Deus, Vanessa, pode encher meu prato de moela. Ela não quer moela, eu quero moela. Bota angu, que eu não sei o que. Ai, Lucinha, isso tá tão bom que isso aqui. Aí ela falou assim, gente, mas vou te falar. Aí eu falei assim, gente, mas tá gostoso. Ela, como é que... Porque às vezes, o que acontece? Às vezes é pouco sal, por conta das crianças, às vezes não tá. Pra mim tá tudo ótimo, porque eu gosto mesmo. Aí elas falam assim, Vanessa, até agora não teve nada nessa creche que tu não tenha falado que tu tenha gostado. Tu gosta de tudo, até de giló. Eu falei assim, gosto, deixa aqui, enche meu prato. Aí eu falei assim, Lucinha, deixa eu te explicar uma coisa. Eles ficaram rindo. Tu já agradeceu a Deus por você ter língua e você poder sentir o paladar? Ela, eu falei assim, sabe por que eu vou te contar uma história? Meu pai tem um amigo há muitos anos, o Cláudio, que ele tem um desvio de septo, gente, que ele desde pequeno ele não sente gosto das coisas. Ele operou, já fez de tudo, ele não sente o gosto. Falei, tu tem noção do que é você comer e não sentir o gosto? Amor, eu amo comer. Aí Mara até fala, como é que tu, né? Como é que você come mais do que eu? E, meu Deus, não consegue engordar. Eu falei, deixa Deus no mistério. Vem cada um com o seu B.O., não vem não. Cuida de mim, da tua saúde, que eu cuido da minha. E aí eu falei para Deus, tu já agradeceu a Deus pela língua que tu tem? Por poder sentir o paladar das coisas? Quantas pessoas estão aí e não sentem um paladar? Aí ela olhou pra minha cara assim, são os pequenos detalhes. Que a gente precisa estar atento e ser grato, sim, a Deus nas pequenas coisas. Porque são essas pequenas coisas que vão me nutrir, vão me fortalecer para eu poder entrar no deserto e estar na casa e na presença de Deus. Os detalhes encorajam as grandes batalhas. Eu estou terminando. Os detalhes encorajam as grandes batalhas. Perceber os pequenos detalhes é um exercício de comunhão. Cada vez que percebo o cuidado de Deus no meu dia a dia, sinto a necessidade de estar nele. Quando eu enxergo os pequenos detalhes, quando eu percebo Deus me dando mais uma oportunidade, como o pastor falou, respira. Quando eu vejo Deus me dando a oportunidade de respirar, tendo um monte de gente nesse momento entubada, quando eu vejo Deus nisso, eu vou estabelecer com Ele um processo de comunhão. Eu vou sentir o cuidado dEle. Eu vou entender que eu estou sendo cuidada, que eu estou sendo amada. E é engraçado que a gente tem mania de pensar assim, palhaçada isso. Eu vou ser entubada. Por causa de quê? Aí, quando a gente está diante de uma dificuldade, porque a vida é um sopro. Hoje tu está aqui, amanhã tu pode não estar. A vida é um sopro. Esse caso da Juliana aí que a gente acompanhou, a vida é um sopro. A menina iniciou uma viagem, ela estava certa de que ia voltar. Mas não voltou. Tudo bem, tem algumas questões, né? A questão do perigo e tal, mas não voltou, irmão. E aí? O pessoal foi subir, foi fazer um balão aí, vou andar, vou voltar, vou descer, daqui a pouco eu vou almoçar. Não voltou. Alguém que está livre disso? Tá não, irmão. Mas não está mesmo. Tá mesmo, não. A única diferença sua para as pessoas do mundo é porque se a gente é levado agora, a gente tem nossa salvação. Mas ninguém está livre de nada, não. Tem vezes que Deus vai proteger, tem vezes que Ele não vai. Tem vezes que a resposta é sim, mas tem vezes que a resposta é não. E aí? O que você faz diante do não? Você vai lembrar dos pequenos detalhes que Deus tem feito na sua vida? Ou você vai bater de frente? Você tem se colocado à disposição de enxergar do que Deus tem feito na sua vida? Ou você vai falar assim, não, eu só vou perceber Deus quando eu estiver diante de uma grande batalha. Porque, acordar amanhã, é claro que eu vou acordar. Será que tu acorda amanhã? Tu tem certeza? Tu tem esse poder do futuro na sua mão? Claro que eu vou. Engraçado que a gente tem mania de apertar o botão do automático e viver a vida assim, atravessadamente, atropeladamente, sem pensar.
Eu te convido hoje a parar. Porque o parar também é de Deus. Parar olhando para frente, não é parar olhando para o lado, nem para um lado, nem para trás, não. Parar, olhar para frente, olhar para Jesus e falar, bora. Me perceba, coloca a comunhão em prática, coloca a intimidade em prática, porque eu estou agindo na sua vida, eu ajo nos pequenos detalhes, para de murmurar, para de reclamar, porque se você não pegou aquele ônibus hoje é porque eu tenho te livrado, se você não chegou no horário é porque eu te livrei, se alguma coisa aqui aconteceu porque eu estou nesse processo, para de murmurar, começa a me agradecer, começa a me colocar como teu Senhor que eu vou te abençoar. E por fim, direcionar nossa visão aos pequenos detalhes pode ser uma forma poderosa de aprofundar e refletir sobre o amor de Cristo. Ao cultivar a gratidão diária, a obediência nos pequenos atos, podemos experimentar a presença de Deus de uma maneira mais profunda e significativa. Que possamos aprender a valorizar os pequenos detalhes e a encontrar a alegria em servir a Deus em cada aspecto da nossa vida. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que você sai daqui hoje, a partir de amanhã, acordou, colocar em prática o que foi combinado aqui. Perceber Deus nos pequenos detalhes, porque Ele tem te sustentado e te amado.